E quando montei a equipe, eu tinha 38 contratos lá, e aí estabelecemos uma meta de 1.000 contratos até o final do ano. Quando foi em março, pessoal, todo mundo na rua, fizeram 40 contratos. Falei, opa, bacana. Começou. Abril, o que veio? Estourou? Pandemia. Nossa. E aí foi o ponto, assim, que eu falei, caraca, o que a gente vai fazer? Esse foi o ponto mais difícil que você teve? Difícil é uma palavra bem... Desafiador, né? Foi desafiador, foi muito desafiador esse primeiro ponto. Mas é o que a gente... Porque ninguém conhecia nada, né? Ninguém sabia. Então, eu falo que isso é o seu poder de reação perante essas coisas. Perfeito o que você falou, quando cara. você tem... Para mim, os desafios sempre me motivaram. Desafio é o que me motiva. Você percebeu que na pandemia os vendedores não sentiram problema porque eles são motivados ao desafio todos os dias. Então foi só mais um desafio que aconteceu entre os vários que você todo dia tem. E aí, o que precisa? Você precisa de uma liderança forte para isso. Exatamente. Você não vai deixar se abalar. Então, foi 15 dias que a gente sentiu muito isso. E aí... Perdemos pessoas queridas, né, nesse período, né? Foi um período difícil. Foi desafiador. E como a gente colocou, o desafio é o que motiva. Então, quando chegou nesse momento, 15 dias depois, eu lembro, o pessoal estava me lembrando, a gente fazia uma retrospectiva. Lá é tudo de vidro. Eu tenho os meus métodos... um pouco ortodoxos com as questões. Não né? discuta o método, discuta os resultados, né? Vai, Patolino. É isso aí, não é meus métodos, é o resultado. Meus resultados. Coloquei os meus principais vendedores. Na verdade, eram os que eu tinha. Eram os principais, porque eram os únicos que a gente tinha, os consultores, né? Colocamos dentro da sala. E eu falei assim, olha, o que funcionava na época da pandemia? Qual tipo de serviço? Era só os serviços essenciais. Sim. Eu falei, olha, então tranquei, coloquei ele dentro e falei assim, olha, eu quero 3 soluções para vocês, de vocês aqui, o porquê que a MSU é essencial para a pessoa de Boa Vista, para o morador de Boa Vista. Por que a gente é essencial? Perfeito. E aí eu saí e tranquei a porta. Falei assim, só vai sair daqui depois que me apresentarem as soluções. Aí tranquei a porta, fui lá tomar um cafezinho. E aí... Olhava pelo vidro, cara? assim... Porque você faz as pessoas raciocinarem, cara. Eu tinha já algumas... Isso é perfeito. Eu já tinha alguns motivos para trazer isso para eles. Mas eu queria que eles trouxessem. Porque quando eles trazem isso, eles acreditam naquilo. Exatamente. E você só vende aquilo que você acredita. Fazer com que o consultor pense também, né, no processo, faz com que ele acredite no negócio, faça com que ele desenvolva o cérebro para pensar em oportunidades. Eu falo muito com o pessoal de vendas, é o seguinte, não existe vendedor sem caixa de ferramenta, cara. O vendedor ele tem que estar traçando estratégia o tempo todo, porque a dificuldade ela vai ter o tempo todo. Então você tem que achar uma... E quando eu falo assim, as pessoas falam assim, lá vem o Guzmão com caixa de ferramenta. Mas é verdade, cara. Se você não tiver ferramenta, você nunca vai conseguir construir nada. Então você tem que ter a habilidade de ter informação. E fazer a pessoa pensar é o melhor. Exatamente. E quando eu voltei, além das ideias que eu tinha pensado, tinha ideias fantásticas lá. Que show. Aí, esse foi um dos pontos cruciais pra gente. E aí começamos quando foi em novembro, aniversário de 1 ano, a gente tinha batido os 1.000 contratos. Nossa. Finalizamos o ano com 1.500 contratos. Nossa.